A paz do Senhor, povo de Deus, povo especial do Deus vivo. Estamos aqui na cidade de Monte Claro fazendo a obra de Deus, né? Que Deus abençoe você que está nos acompanhando aí nesta missão pelo Brasil, de cidade em cidade, de estado em estado. Nos ajuda aí, deixa seu like, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Me ajuda a chegar pelo menos a 1000 inscritos aí, para ter alguma ajuda do YouTube, para fazer o YouTube trabalhar para Deus. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos bater na tecla da hospedagem. Hospedagem. Muitos, estou falando de cristão. Talvez seria mais fácil o incrédulo que ainda não aceitou Jesus hospedar alguém do que o cristão. Como é difícil, como é raro. E graças a Deus, Deus levantou um varão aqui, né? Levantou um varão aqui nesta cidade para nos hospedar. Deus é tremendo, eu não conhecia a cidade. E quando chegamos aqui, Deus trabalhou, Deus levantou e estamos hospedados na casa do varão, na casa do santo. Ele cumprindo com a palavra de Deus. Por que a questão da hospedagem é tão importante para Deus? Ao ponto de Jesus Cristo relacionar ela como um motivo de condenação para aqueles que não hospedam ninguém. Para aqueles que não têm o coração aberto para hospedar os santos. É motivo de condenação. E muita gente, até mesmo os doutores da lei de hoje, os escribas e fariseus de hoje, eles não falam sobre isso. Eles falam sobre dízimo, sobre campanha, sobre dinheiro, sobre igreja, sobre um monte de coisas mundana, terrena, mas não fala sobre a questão, o que motivo vai nos levar a perder a salvação. Alguns falam que uma vez salvos para sempre, mas não é bem isso que a palavra de Deus fala. Não é bem isso que a palavra de Deus ensina. Como, por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, verso 31 a seguir, lá está narrando que um pastor vai separar as ovelhas dos bodes. E esse pastor nada mais, nada é do que Jesus Cristo de Nazaré. Está ele mesmo narrando esse fato que ele vai separar as ovelhas do bode. As ovelhas ele vai receber na sua glória, mas o bode ele vai dizer assim, no verso 41 de 25 de Mateus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Olha só, não está falando para uma prova, não está falando para uma prisão temporária, ele está falando numa condenação que vai ser fogo eterno. Isso é para levar muito a sério, irmãos. Muito a sério. E muita gente acha que Jesus falou isso para deixar de enfeite nas Sagradas Escrituras. Mas a coisa é séria. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, ele está falando do lago de fogo, meu irmão. Ele está falando que vai perder a salvação. Você que não tem um coração aberto para hospedar, para ajudar os santos, para lavar. Outra forma de falar que Paulo falava, na linguagem de Paulo, lavar os pés do santo. Não é literalmente lavar os pés do santo, apesar que Israel tinha esse costume de lavar os pés do santo, para aquele que chegava, para o estrangeiro, para o forasteiro. Israel tinha esse costume, e quando a pessoa chegava no lar, o dono do lar, o pai de família, pegava uma bacia, uma toalha e lavava os pés dos forasteiros.
Era costume de Israel, não é mesmo? E Jesus fala claramente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha só que seriedade tem este versículo, que seriedade tem esta palavra. Tive fome e não me deste de comer. Você que é fuinha, você que é avarento, você que não ajuda ninguém, olha só, olha o perigo aí. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser quem for, com o título aí que eles inventaram nessa terra aí. Se falhar nesse pecado, vai para o fogo eterno. Não vai sofrer uma correção, não vai sofrer um açoite de Jeová, porque a palavra diz que Deus açoita o filho a qual ama. Se ele te açoita, porque você é filho. Se ele te corrige, porque você pertence à família dele. Agora, se está sem correção, o escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, fala: se está sem correção, não é filho, é bastardo. Meu Deus. E hoje Jesus vem exortando, através da minha vida, a palavra está no meu coração para dizer para aqueles que chegar aqui no meu canal: cuidado, cuidado. Muitos estão coando mosquito e engolindo um camelo. Quantos por aí acusa a pessoa por causa da aparência, por causa da veste? É certo que a veste também determina uma pessoa, porque a veste modesta, há trajes que são modestos e há trajes que são imorais, não é mesmo? É muito fácil, irmão, é muito fácil compreender o Evangelho, só não compreende quem não quer. Mas motivo de condenação é aquele que não dá comida para ninguém, aquele que não dá água para ninguém, aquele que não dá roupa para ninguém, aquele que não visita os presos, aquele que não visita os doentes e os forasteiros que não hospedam. Capítulo 25 de Mateus, verso 31 a seguir, lê lá o texto. Você vai ver quão sério é essa questão da hospedagem. Quão sério, meu irmão. E graças a Deus, o irmão Décio, né, me hospedou no seu lar, na sua casa, né, confiou que somos homens de Deus, né, com sua família, com seus filhos, filhas, né, e nos hospedou no seu lar, né, nos está alimentando, amém? Que Deus possa recompensá-lo 100 vezes mais, é a bênção do Senhor, que Deus possa recompensá-lo 100 vezes mais por essa atitude, porque é muito raro, irmão, é muito raro. Os irmãos mesmo é testemunha do vídeo que eu fiz lá da Assembleia de Deus, lá de Pirapora, que não deixaram nem eu lavar uma roupa, que não deixaram nem eu tomar um banho, e eu mostrando para eles que sou missionário, que faço a obra de Deus pelas ruas, pelo Brasil todo, mas eles não se interessaram em cumprir com a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus. E o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Meu irmão, fogo, está falando de fogo eterno, não está falando nem do inferno, está falando é do lago de fogo, que é a segunda morte. Aquele que não dá de comer, aquele que não dá de beber, aquele que não dá de vestir, aquele que não visita os doentes e aquele que não hospeda os santos forasteiros. Olha só a condenação aí. Isso aí é para crente, irmão, porque os incrédulos já estão condenados mesmo. Aqueles que não creem em Jesus, a palavra de Deus fala que a ira de Deus permanece sobre ele.
Essa palavra que Jesus estava explicando lá em 25 de Mateus, depois da parábola das 10 virgens, é para crente, é para os bodes. Você vê que na igreja tem bode, mas tem ovelha. O bode ele coloca na esquerda, as ovelhas na direita. E para os bodes ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Capítulo 25, verso 41. Pode confirmar na sua Bíblia Sagrada. Viu, meu irmão? Eu estou batendo nessa tecla porque o Espírito Santo está mandando a igreja acordar. Porque estão coando um mosquito e engolindo um camelo, achando que certas coisas não têm importância, achando que certas coisas só está de enfeite na Bíblia Sagrada. E não é bem assim, porque pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Ela vai se cumprir letra por letra, tio por tio, acento por acento. Então abra seu coração se você quiser morar no céu. Então comece a deixar a avareza de lado. Comece a deixar o egoísmo de lado. Comece a se interessar em realmente, aleluia, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque muita gente está achando que frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, é cantar na igreja, é trabalhar para uma denominação. Meu irmão, é muito bom você fazer parte de uma comunidade, estar em comunhão com os irmãos, mas a questão diante de Deus, o que vai valer é a sua comunhão com os irmãos, não é porque você está numa denominação, porque denominação para Deus não vale de nada. Não foi Ele que levantou, não foi Ele que instituiu, Ele instituiu a igreja. O que é a igreja? A igreja é de carne e osso. Tanto é que Estevão fala que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. É claro na palavra de Deus. Quando Jesus expulsa os cambistas lá do templo, ele fala que a casa dele será chamada casa de oração. Ele não está falando do templo que é a casa dele. Ele não chamou o templo que Herodes construiu como casa dele. Ele chamou as pessoas que estavam lá, a tribo de Israel. A tribo de Israel que é a casa de Deus. É como hoje, é a igreja que é a morada do Espírito Santo. É muito claro isso. Mas os cães gulosos enganam o povo aí, dizendo que é casa de Deus, uma construção feita por mão de homens, sendo que Deus não falou que era. A casa de Deus é de carne e osso. Não é de alvenaria, não é de pau, nem de madeira, nem de ouro. Porque isso está guardado para o fogo, vai queimar, vai se deteriorar. Então veja bem, irmãos, comece a ler a Bíblia com entendimento, peça ao Espírito Santo para mostrar realmente a verdade para você. Porque estão fazendo você coar um mosquito e engolir um camelo. Muitos pastores congulosos aí ensinam seus membros a não hospedar, a tomar cuidado com quem vai. Isso é do cão, isso é do diabo. Colocar desconfiança na mente do cristão é do diabo. Porque se Deus manda você fazer, Ele cumpre com a sua promessa de guardar você, de proteger você, porque Ele é Deus vivo. Deus não precisa de você para te guardar. Deus não precisa de você para te proteger. Ele é suficientemente salvador. Ele é Deus vivo. Então veja bem, Deus vai mandar alguém na sua casa aí para você hospedar. Deus vai mandar alguém na sua casa aí para você dar de comer. Deus vai mandar alguém na sua casa aí para você dar de beber.
E cuidado para não perder a salvação por causa dessas pequeninas coisas que você acha que não tem valor, que não tem importância. E é o que leva para o inferno. Capítulo 25 de Mateus, verso 41. Apartai-vos de mim, malditos. Chama de maldito, irmão. Jesus chama de maldito o avarento, aquele que tem avareza no coração. Jesus chama de maldito o egoísta. Isso é muito sério, irmãos. Isso é de tinir as orelhas. Isso é muito sério. Isso não é ensinado nos templos religiosos por aí. Isso não é ensinado. Eles escondem esses versículos de vocês, porque eles fecham a porta do céu para vocês. Cuidado. Tem muito pastor que é realmente levantado por Deus, mas a maioria, olha, toma cuidado. Começa você a ter intimidade com Deus. Não espere do seu pastor intermediar sua luta com Deus. Vai você diretamente a Deus. Porque o único mediador que Deus sancionou, que Deus autorizou, é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor não é seu mediador, não. Não adianta querer chegar lá diante de Deus com o nome do seu pastor, porque não vai dar nada. Mas experimenta chegar diante de Deus com o nome de Jesus. Aí a vitória é na certa, meu irmão. Tá bom? Vocês podem aí continuar acompanhando a nossa missão pelo Brasil. Que Deus possa abençoar você e que o Espírito Santo possa cada vez mais dar sabedoria, abrir o entendimento, para que você não venha errar diante de Deus nas coisas pequenas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia na presença de Deus.